que é o Evil Morty, que é o personagem que conecta todo o cânone, toda a história canônica de Rick and Morty, beleza? E ele é o personagem, se brincar, o mais importante, tirando o nosso Morty e o nosso Rick 637. E cara, o Evil Morty, ele tem uma história bem complexa, porque é uma história que vem de várias temporadas, vem desde o início da série, da primeira temporada. E cara, ele começa assim, vamos lá, na primeira temporada, mais especificamente, acho que se não me engano, é uma bela precisão, né, Pipo? Acho que se não me engano, no último episódio da primeira temporada, nós tivemos o episódio em que nos introduziu um assassino de Ricks, que a Cidadela acreditou que era o nosso Rick 637. E cara, esses Ricks, esse assassino de Ricks, que no caso era o Rick Maligno e o Evil Morty, eles estavam indo para várias realidades e matando famílias de Ricks e Ricks, e eles acabaram incriminando o nosso Rick. Até que a Cidadela vai tentar prender o nosso Rick, e o nosso Rick decide falar, não, deixa eu ir atrás de quem realmente está fazendo isso, porque não sou eu sou inocente. E é isso que aconteceu. E aí o Rick foi atrás do Evil Morty, resumindo bastante, beleza? E ele chega na base do Evil Morty, que é uma base, cara, em que ele coloca vários Mortys sendo torturados em volta, porque ele, de acordo com o Rick, as ondas cerebrais burras do Morty, elas são inversamente proporcionais às ondas inteligentes do Rick. Então, cara, acontece que eles anulam. Então você não consegue rastrear aonde está aquele Rick, porque pelas ondas cerebrais, não é mesmo? E aí o Rick chega nessa tortura aí deles, acontece que o Rick Maligno prende o nosso Rick e começa a vasculhar dentro das memórias do nosso Rick. Inclusive tem a cena famosa que gerou várias teorias, que é a gente vê nas memórias do Rick ele segurando o bebê Morty, sendo que no cânone da série a gente é contado que o Rick não viveu com o Morty enquanto ele era bebê. Então isso contradiz um pouco o cânone da série, mas é algo que com certeza eles vão arrumar uma explicação em breve, eu acho. Tá, aí quando acontece isso, cara, depois disso o Rick consegue sair, eles conseguem derrotar o Evil Rick, e eles descobrem que o Evil Rick, na verdade, é um robô controlado pelo Evil Morty. E, cara, o Evil Morty, ele a partir daí vira um vilão épico da temporada, porque ele é um vilão que ele consegue fugir ao som daquela música épica do tema do Evil Morty, que na verdade é uma das melhores músicas da série, certo? E aí, cara, depois disso todo mundo ficou especulando, pô, cadê o Evil Morty, cadê o Evil Morty? Passou a segunda temporada e nada. Até que na terceira temporada ele voltou no episódio do Rick 20's Mix-Up, que seria o que a gente imaginava que ia ser um episódio que o Rick e o Morty vão pra Atlântida. Na verdade eles vão, só que a gente não vê eles. A gente começa a acompanhar a história da Cidadela e de um novo Morty que apareceu para competir para ser o presidente, o prefeito da Cidadela dos Ricks, cara. E ele, com um belo discurso e talvez mexendo alguns pauzinhos ali por trás, ele consegue ser eleito o primeiro Morty a ser presidente da Cidadela. Até que no final do episódio, ele mata todo o conselho Rick, e aí a gente descobre que na verdade esse Morty que agora preside a Cidadela, na verdade é o Evil Morty. E cara, esse foi um final épico nesse episódio. Na minha opinião, esse episódio ainda é o melhor episódio de Rick and Morty. Eu acho ele perfeito. E aí, cara, na quarta temporada a gente tem uma menção ao Evil Morty num episódio do trem narrativo, só que é mais uma menção, não é algo meio canônico, beleza? E continuando a tradição de o Evil Morty aparecer somente em temporadas ímpares, na quinta temporada a gente tem a volta do nosso querido Evil Morty, no episódio final épico de Rick and Morty. Cara, o final da quinta temporada foi perfeito. Pra quem adora Rick and Morty, teve de tudo, cara. Teve cânone explicado, teve o Evil Morty contando que o plano dele, desde todo o início, era pra poder pegar as memórias do Rick pra poder descobrir tudo sobre a curva finita central.
O que é a curva finita central? O Rick, ele criou, o nosso Rick 637, ele criou a cidadela dos Ricks para poder criar uma curva finita central, que é uma separação no multiverso em que ele juntou somente os universos em que um Rick é o ser mais inteligente do universo. Para ele ficar invencível e não ter muita dificuldade na vida, não é mesmo? Então ele estava vivendo ali como uma espécie de deus no multiverso. Só que o Moore, ele demonstrou que, na verdade, nos infinitos multiversos, o Rick não é a pessoa mais inteligente. Existem universos em que o Rick não é o mais inteligente, só que o Rick, ele separou, o Rick nosso, 637, ele se colocou numa bolha em que ele não teria que se preocupar com outros seres mais inteligentes. Até que o Evil Moore revela que o plano dele era destruir a cidadela, destruindo assim a curva finita central, cara. E o episódio termina com o Evil Moore entrando nesse portal dourado, o que é muito diferente dos outros portais verdes que a gente tinha visto. Lembrando que o Rick and Morty, assim como na Marvel, eles se preocupam muito com a cor das coisas. Então, quando eles vão se teletransportar no espaço, eles normalmente usam a cor azul. Quando eles vão se teletransportar entre os multiversos, dentro da curva finita central, eles usam o portal verde do Rick. E quando eles vão se teletransportar agora, né, para fora da curva finita central, eles estão usando o portal dourado do Evil Moore, cara. E, cara, isso ficou muito interessante, muito legal e deixou muitas pontas abertas pra gente especular o que vai acontecer na sexta temporada de Rick and Morty.